Olá, bem-vindos a mais um Vamos Falar do MotoGP. Eu sou a Rita, como habitualmente estou aqui com o Miguel e com o Bernardo. Antes de mais, agradecer aos nossos patronos. Quem se quiser juntar a esta comunidade, vamos falar de fundo, por favor, ir a patreon.com/VFF1. Sem eles nada disto seria possível. Pedi também que ponham like no nosso episódio, partilhem, redes sociais, estamos em todas elas, Instagram e no X. A quem nos vê através da Bola TV, um grande bem-aja e, portanto, esta semana tivemos o Grande Prémio da Argentina, finalmente tivemos corridas a sério, já não andamos todos a dormir a ver as corridas, portanto tivemos uns finais de tarde bem animados. E não só na categoria principal, mas também nas categorias principais e secundárias houve bastante animação e agora parece que finalmente sentimos que o campeonato começou, a coisa está a ficar engraçada. Com isto, acho que se calhar vamos começar por dizer os nossos highlights positivos para esta semana na Argentina. O Miguel hoje está ali, vai começar. Então, na Argentina, eu destaco o Franco Morbidelli e a BR-46 no geral, não só o Franco, mas destaco sobretudo o Franco Morbidelli, porque era um pouco já desacreditado. Não me confesso. Não percebi, desculpa. Eu confesso, eu era das que estava completamente desacreditada dele. Já era um bocadinho desacreditado, já as pessoas acreditavam que seria, e possivelmente até pode ser, atenção, o último ano do Franco Morbidelli na categoria principal, mas ainda assim ele mostrou que ainda está lá para lutar por alguma coisita, tendo em conta que no ano passado, na pré-temporada, ele teve um acidente muito, muito grave em Portimão. Eu estava lá e sei que foi um bocado complicado de perceber o que é que estaria a acontecer. Quando a moto chega ao paddock, vemos a moto toda praticamente destruída, os rostos cabisbaixos, ou seja, parecia que tudo terminaria ali para... no ar que algo não estava bem. Exatamente, que tudo terminaria ali para o Morbidelli. A temporada passada já não foi fácil e toda a gente apontava que este ano seria a temporada final e ao segundo Grande Prémio ele dá-nos aqui um show, leva aquela moto ao terceiro lugar. Ele tem uma vantagem em relação aos outros, desculpa interromper-te, é que ele está no segundo ano da moto, ele é o único que não tem motas novas, não é? Certo. Sim, mas ainda isso assim... também ajuda. Não, mas todo claro. mérito, mas sim, ajuda, especialmente em relação ao colega de equipe que se está a habituar. E quase que chegou a andar perto dos que se destacam mais nesta temporada, que são os irmãos Marques, mas isso já é sempre a conversa todas as semanas. É os irmãos Marques. Ele foi o único que quase conseguiu lá chegar. Foi o que esteve mais perto de o chatear. Certo. E o Di Giannantonio, para quem está com um ombro e meio, não é? Porque ele a semana passada só tinha um ombro. Esta semana já deve estar com um e meio. ombro e meio. Conseguiu fazer um corridão também. Não, mas a BR, efetivamente. Outra vantagem do Morbidelli foi ter começado com o pneu macio na traseira, isso também deu alguma vantagem no início, depois sofreu mais para o fim e também teve de gerir e fez isso bem perante o ataque do Bagnaia. Ele fez uma corrida espetacular. Destaco a Honda, não só o Zarco já sabemos o que é que é o Zarco, mas destaco o Mir também e o Marini, mas sobretudo o Mir, porque não conseguiu cair, correu tudo bem para o Mir, pontuou, ficou no 8º lugar e acho que mostrou que a Honda tem feito pequenos progressos. Vemos os pilotos em lugares pontuáveis, vemos os pilotos a conseguir terminar corridas e nós sabemos onde é que eles andam, ou seja, já não vemos a Honda lá para trás e isso é bom.
não só para a marca, mas para os pilotos que competem nela, porque assim acho que também lhes aumenta um bocadinho o ego, já não são o bobo da corte, digamos assim, e acho que são um destaque também daqui deste grande prémio na Argentina e sobretudo o Mir, dos dois da equipa principal, sobretudo o Mir, porque já no primeiro grande prémio conseguiu andar bem, até cair, mas neste conseguiu terminar e acho que é um dos destaques do grande prémio da Argentina, para mim. Epá, deixa-me... Zarco, o que aquele homem fez. E ainda por cima, ele no sábado faz um arranque que ele anda para trás e depois ele volta lá para a frente. Ele está a fazer um milagre. E é impressionante a capacidade que ele tem. Eu acho que muito deste salto da Honda se deve ao Zarco e à capacidade dele de desenvolver motos. E isso efetivamente nota-se, não é? E é um grande piloto e está a fazer uma temporada do caraças. E não há nada que se possa dizer, a não ser que é incrível. É incrível o que ele tem feito com aquela. Ele é o melhor, na classificação geral, ele é o melhor piloto, não Ducati, à geral. E eu vi alguns que a Honda, nestes 2 grandes prémios, já tem quase tantos pontos como tem 50% dos pontos da temporada passada, ou algo assim do género. É brutal a evolução. Efetivamente, é mesmo assim incrível o que eles têm feito. E se formos a ver, a LCR tem 25 pontos e todos eles são do Zarco. Portanto, acho que também... Pois, se calhar aí temos um dos problemas um dos problemas é a cota japonesa Saitaka entra, mas não mudou muita coisa, ou antes pelo contrário, não é? Mas pronto. Bernardo, e para ti, quais foram os highlights mais positivos desta Sim, corrida? Para não ir para mais óbvio, para eu não ir para mais óbvio, vou destacar como positivo para estão a ser amiguinhos, estão a deixar o mais óbvio para mim. Exato. Vou destacar o trabalho dos 2 pilotos de fábrica da KTM, porque a moto está com muitos problemas, sobretudo a nível de consumo de pneus, parece-me. Eles vão para trás muito rapidamente e tanto o Acosta como sobretudo o Binder no domingo conseguiram fazer corridas mais ou menos sólidas dentro daquilo que a moto permite. O Binder com um bom arranque depois acaba em 7º, o Acosta depois acaba penso que em 8º depois da desqualificação do Bayogura, mas dentro do que a moto permite, acho que estão a fazer um trabalho mais ou menos razoável. E depois também, para falar um pouco das categorias inferiores, destacar uma grande corrida de Moto3, a única grande corrida das 8 que tivemos até agora este ano, daquilo que costuma ser uma corrida de Moto3, com muita gente com possibilidade de ganhar a entrada para as últimas 2 voltas. Mas sim, de facto, esses são os meus pontos positivos. The last man standing quase, não é? Exato. Espera, ainda só estamos nos positivos. Já. Estamos nos pontos positivos, depois vamos aos negativos, vamos nos organizar. Primeiro vamos aos positivos, depois vamos aos negativos. Okay, agora vou eu aos meus. Okay. Não sei se queres dizer mais alguma coisa de positivos. Não, são esses 2. Aquilo, a Moto3 é a única corrida que eu não vi e vocês já me disseram que eu tenho que ir ver. Mas aquilo é sempre uma animação, é quase last man standing, é o que vai ganhar e nunca se sabe até quando é que vai ganhar. E depois é ver se não é desqualificado por limites de pista, que também é uma fartura normalmente na Moto2 e na Moto3. Mas acho que devia ser quase uma regra para qualquer fã, tem que começar pelo início, como qualquer piloto, ou seja, pela Moto3, porque assim vê, porque é uma corrida que nos fica... Eu não vi Moto2 e depois vi MotoGP e depois não voltei para trás e portanto mas ainda não consegui ver. Moto3 ficas agarrado ao sofá até... Ficas sempre agarrado ao sofá. Só para dar contexto, a diferença entre primeiro e segundo no Moto3 foi 36 milésimos e entre primeiro e terceiro foi 125. Espetáculo. Também houve alguma polémica à mistura, mas isso... Isso há sempre. Mas pronto, já sabemos como é que é. Portanto, o meu mais é o Mark. Ele está imparável. Está num pico de forma brutal. Está com a melhor moto. Tem uma adaptação incrível à moto e não há ninguém que lhe chegue. O único que
parece que o chateia um bocadinho ainda o Alex. Tanto é que o Mark diz que sentiu que teve que puxar alguma coisa esta corrida, portanto já não foi tanto um passeio do parque, mas não há hipótese. Ele está imperial, ele faz o que quer da moto, do circuito, dos colegas. Além disso, temos as 5 Ducatis. Vamos tirar daqui o Fermín Alguer, que já está pronto lá afundado no fundo como o grande flop da temporada, quase, que podemos mais uma vez. Eu posso voltar a dizer que ele continua a comprovar que é o flop e que a Ducati fez aí uma escolha meio estranha, ou precipitada, vamos ser assim mais accurate, mas a Ducati continua a ser a melhor moto e é difícil alguém chegar perto deles sem ser Ducati. Só o único que chegou lá a qualquer coisa foi o Zarco, mas depois chega ao fim e a Honda começa a perder, não trata os pneus se calhar tão bem como a Ducati e começa a sofrer mais. Epá, eu não tenho muito mais para dizer de pontos positivos, além do que vocês falaram, é efetivamente o Marco. E acho que não há muito que se possa falar, além de que está one man show e ele está completamente imperial em cima da moto e parece que faz o que quer, e a esta altura parece que já vemos as faixas encomendadas lá para Valência, não é? Já parece ser difícil que alguém lhe consiga tirar o campeonato, vamos ver. Eu acho que Valência vai ser só mesmo o fim, porque ele já vai ser campeão bem antes. Sim, mas aquilo no fim é que costuma fazer a festa, a grande festa, não é? Acho que nós no primeiro episódio dizíamos é muito difícil no MotoGP haver decisões antecipadas, depois que para trincarmos as nossas línguas começamos a ter aqui esta situação, não é? Mas pronto, vamos ver até quando é que ele vai aguentar sem ser campeão, por assim dizer. Acho que agora já não é o quando, não é o se vai ser campeão, mas é sim o quando é que ele vai ser campeão. E parece que vai ser o Alex o bicampeão, porque ele também está... O vice. O vice. O vice-campeão, vamos ver. Contra todas as expectativas, parece que o Alex... Nós já falamos que o Alex foi campeão de Moto2, o Alex foi campeão de Moto3. Não é só o irmão do Marques, mas que sempre teve alguma dificuldade em adaptar-se às motos e às categorias. E acho que se calhar acabou o período de adaptação. Claro que tem o irmão que deve partilhar dados e que lhe deve dar umas dicas, mas também sempre as terá dado. Mas o Alex continua a ter todo o mérito do mundo, porque ele foi campeão de Moto2 e de Moto3 sem o Marco, não é? Por ele. E, portanto, acho que agora podemos, se calhar, ver aqui os Marques a conquistar. Não, mas no final da temporada anterior, se me dissessem que o Alex iria estar nunca na vida em segundo no campeonato, obviamente que numa fase tão precoce, é facto, mas com um rendimento tão alto, eu diria que é dia das mentiras, talvez. Nunca na vida. Aliás, se me dissessem, a gente brinca que o Mir cai, mas o Alex também caía bastante, e o Alex ainda não caiu. Certo. E ele, nesta corrida em concreto, tem mesmo muito mérito, porque não foi tão fácil para o Marco ganhar aqui como foi na Tailândia. Pois não, o próprio Marco disse que foi a primeira vez que teve que puxar pela moto. Quando está atrás do Alex, ainda comete mais alguns que impedem que passe mais facilmente, e só consegue passar a 5 voltas do fim, ou lá o que foi. Claro que depois cavou uma enorme distância, mas o Alex tem mesmo muito mérito na corrida que faz na Argentina. Ele faz um corridaço. E em quali também faz uma quali brutal. Um mano mais novo está de parabéns. E depois temos os meninos da VR que estão a fazer também um campeonato espetacular. E temos o Peco, que não estando a fazer um campeonato mau, não está a fazer um campeonato à expectativa do Ducati ou à minha. Mas já vamos lá. Se calhar agora vamos então aos pontos mais baixos. Portanto, nós fizemos aqui os highlights positivos, agora vamos aqui aos highlights não tão interessantes. Miguel, começaste tu, se calhar agora começa o Bernardo, para não sermos sempre. Ok. O meu primeiro destaque negativo vai para 2 rookies que estão com mais dificuldade. Não sei se com mais dificuldades de adaptação do que eu esperava, mas estão com visíveis dificuldades de adaptação, que são o Fermín Alguer e o Somkhiat Chantra.
o Firmin para o universo Ducati é capaz de ser demasiado ambicioso para ele. Se calhar até tinha lugar no MotoGP, mas numa equipa com menos ambições. E Achas? Ele mesmo, numa Ducati não não chegou ao top 10, achas que ele... E então nas outras era aquela sempre que a gente nem precisava de olhar para o fundo da tabela que já sabia que ele ia estar lá, digo Pois, eu. eventualmente, mas a corrida acaba com 5 Ducati nos 5 primeiros lugares e depois o Aldeguer fora dos pontos e, portanto, está mesmo uma distância muito grande. E depois o Somkhiat Chantra, que estamos a falar do progresso da Honda, também acho que o Somkhiat Chantra subir já ao MotoGP a partir do momento em que o Ayogura saiu da esfera da Honda, eles e queriam substituir o Nakagami, escolheram o Somkhiat Chantra, mas também acho que terá sido demasiado cedo e ele faz uma corrida na Argentina em que acaba mesmo muito longe e em que o Enea Bastianini, mesmo caindo, acaba à frente dele. E depois vou destacar a Aprilia porque faz um ponto por via de uma desqualificação de uma própria moto, que foi a do Ayogura. O Raul Fernandes pontua por causa disso. O Bezzecchi faz meia dúzia de metros e cai, quase que leva o Quartararo com ele. O Jorge Martins está lesionado e, portanto, este início de época da Aprilia... O Quartararo não cair aí foi uma sorte. Exato. Eu fiquei com a ideia que o Bezzecchi entrou ali um bocado em pânico, porque se fosse em frente batia no Morbidelli e depois... Não sei se foi pelo cone da aspiração que se chegou para a esquerda, mas... Acho que foi pelo cone da aspiração. Dá-me essa ideia. Sim. E que ele não tem o que fazer, tanto é que ele não é penalizado, ele só tem um warning. Porque eu acho que os próprios comissários percebem que aquilo ali ele não tinha muito o que fazer. Ele apanhou o cone da aspiração e depois foi só um passageiro. Não conseguia fazer nada. Mas já que estás a falar da Aprilia, né? Tem que se falar do grande problema do fim de semana em relação à Aprilia, né? Sim, foi a desqualificação do Ayogura. Basicamente, o software que ele tinha da centralina não estava homologado. Pode ter sido por terem substituído uma peça depois da queda dele na qualificação e eventualmente terá usado uma moto diferente na sprint, daí não ter sido desqualificado na sprint. Esse software, pelo que eu estive a ler, não alterou nada da sua performance. O 8º lugar que ele teve na corrida antes da desqualificação não é por causa disso. Mas ainda assim é uma infração ao regulamento técnico e isso em qualquer categoria é sempre uma desqualificação. E, portanto, acho que foi algum erro dos engenheiros da Trackhouse e, portanto, infelizmente para o Ayogura, que fez uma excelente corrida, acabou em desqualificação. Mas o cenário da Aprilia está muito, muito aquém do que eu esperava para este início de época. E em contra-relógio, quase da Aprilia, em contra-relógio não é bem esse termo, mas em sentido contrário, contra-ciclo, é isso, obrigado. Da Aprilia tens o Ayogura, que está a fazer muito mais do que todos nós esperávamos e se calhar até a própria Aprilia. Eu acho que aquilo ali, o Máximo Rivola, caiu-lhe a lotaria que eu acho que nem ele pensava que ia acontecer algo tão bom quanto. E tendo em conta que havia críticas porque apenas o Raul era o único que conhecia a moto, a marca, e afinal o Raul ainda é... O Raul continua a ser o pior piloto da Aprilia. Pois, o pior de todos eles. O tempo passa e aquilo continua. É verdade. Ou seja, acho que não... Ele fez mais um fim de semana fraco. Sim, o Fernandes, ele continua sem parecer à vontade na moto, ele continua a não conseguir extrair dali grande coisa e é o único piloto que já conhecia a moto, já é o terceiro ano dele na Aprilia com aquela moto, portanto já devia fazer mais. Sendo que a questão do Ayogura também estar a ter um desempenho tão bom, ao contrário da maioria dos pilotos da Aprilia, é que o facto dele ser muito... Nós sabemos que a moto foi desenvolvida pelo Aleix e a forma de condução e de como está em cima da moto do Ayogura é muito similar à do Aleix e talvez por isso ele esteja a conseguir fazer esta adaptação brutal. Ainda assim, o mérito é todo e completo dele, espetacular. E eu era das que dizia que ele não ia... Estava muito reticente, tinha pena porque gostava muito do piloto, mas não sabia se ia ser a melhor escolha e depois que tem sido. E é só para me calar. Eles gostam de me fazer estas coisas. Exceto o Firmin Aldeguer que me faz manter o meu ego em alta, porque eu sempre disse que achava que ia ser um flop e ele está-se a provar como sendo o grande flop. Mas pronto, Miguel, e para ti?
os meus pontos negativos, é isso? Sim, Já sim. Os teus down. Meus pontos negativos, destaco a lesão do Miguel Oliveira. Obviamente é um incidente de corrida, acontece, mas eu destaco pela negativa pelas consequências que trouxeram ao Miguel, ou seja, vamos ter mais uma paragem, mais umas corridas do Miguel de fora, para já no Grande Prémio das Américas e possivelmente já se fala que no a seguir também, vamos ver. Mas eu destaco pela negativa porque nós estamos sempre à espera, nós portugueses estamos sempre à espera também de ver a prestação do Miguel Oliveira. Quando acontecem estas coisas nós ficamos sempre... Eu não, pessoalmente, mas eu acho que muita gente deixa de ver porque o Miguel Oliveira já não está na pista, as coisas já não... Porque uma pena. Miguel Oliveira no MotoGP trouxe muita gente que não vê MotoGP no seu dia-a-dia a ver o MotoGP e, portanto, o Miguel Oliveira é a única razão pela qual eles vêm. E é sempre chato quando o nosso piloto, aquele que representa o nosso país, não está na pista. E, portanto, acho que é um dos pontos negativos do fim de semana. A outra, a Yama, porque o Tardosi no início da temporada... Desculpa, deixa-me só interromper-te. Nós sabemos que o Miguel não vai correr o circuito das Américas, mas nós continuamos sem saber ao certo qual é a lesão. À partida não partiu nada, regressou a casa para ver o que é que se passava. Deve ser, mas é o que eu estou a dizer. Oficialmente ainda não temos grande informação sobre o que é que aconteceu. Portanto, daí não temos noção de quando é que ele vai voltar, porque não temos noção do que é. Enquanto que na Aprilia sabemos que o Jorge Martin partiu o escafoide e, portanto, sabíamos que era uma lesão complicada e que seria difícil, mas aqui não temos muito uma noção para podermos traçar aqui um pipeline. Óbvio que esperamos que o Miguel regresse rapidamente, não só... um mistério em volta do... Isso. Está tudo assim numa aura muito... O Miguel viaja para Portugal, mas o Miguel não há... Ninguém explica bem o que é que aconteceu no pós-corrida, ou seja... Sabemos que não partiram nada... No hospital, mas depois já não foi, já ouvi várias versões, já não... Sinceramente já não sei. A partida não será nada partido, isso acho que está dado assento. Agora, o que é o certo? Who knows? Vamos esperar, se calhar, entretanto, vão sair mais coisas nos próximos dias. Efetivamente é esperar que o Miguel recupere rápido e que volte a 100% para cima da moto, porque aquela Yama está a precisar de ajuda rapidamente. Está a precisar de mais dados, mais informações, mais pessoas. E mesmo o próprio Miguel está a precisar de se ajudar a ele mesmo, porque, obviamente, qualquer piloto precisa também de resultados e o Miguel, estando numa equipa nova, ele vai precisar de ter os resultados que ele pretende e, obviamente, que assim vai perder semanas com a moto, vai perder um contacto que se calhar já estava mais perto daquilo que era aquilo que ele pretendia e vai perder aqui algum tempo, mas eu acho que... O colega de equipa não está tão mal quanto. Certo, exatamente. Ainda que a Yama, no geral, esteja com muitas dificuldades. Sim. Eu acho que é um dos... Esta altura é capaz de ser a pior das 5. Eu acho que é um dos meus pontos negativos, tendo em conta aquilo que disse o Tardosi após os testes, que a Yama era a número 2 neste momento, mas na pista ainda não vimos isso. Será que vai ser no Cota? Não sei. É sempre uma indecisão. O Rins costuma ir bem, mas... O Rins, sim. Entretanto, notou-se, o Rins agora está a usar lá uma proteção de carbono na perna, ele parece um homem biónico quase, mas nota-se ele mais confortável e mesmo em cima da moto nota-se um Rins mais confortável e isso ficou patente nos resultados dele este fim de semana. Pode ser que ele no circuito das Américas faça uma gracinha. Vamos ver, porque as Yamas estão efetivamente a sofrer. Mesmo o Fábio, que todos nós sabemos que é um piloto diferenciado e um fenómeno, está com imensas dificuldades e se ele no início do ano parecia feliz, ele já está outra vez a não parecer tão feliz. Portanto, vamos ver o que é que a Yama traz, não é? Temos o Fábio a sofrer, o Miguel fora,
Vamos ter agora o Augusto Fernandes a fazer, que é o piloto de testes, a substituir o Miguel, portanto também não me parece que vá sair dali grande coisa, e vamos ter o Rins, que parece que está a melhorar e a subir de forma, finalmente, que é uma pena. O Rins, desde que partiu a perna, já há mais de uma temporada, nunca mais conseguimos ver o Rins novamente, não é? Ela é uma sombra do piloto que era, e é triste, até porque é penoso muitas vezes vê-lo. E acho que ninguém gosta disso, não é? Em relação ao Quartararo, só para dar mais chega ao fim de semana dele, a corrida de domingo é estragada pelo acidente com o Bezzecchi, mas ele na sprint, ele tem uma boa qualificação, na sprint chega a subir ao 4º lugar, mas o ritmo da moto perde tanto ao longo da corrida que ele acaba fora dos pontos. Ele acaba mesmo fora do top 9, que é os que pontuam na sprint. Do que parece, a moto está a destruir pneus de uma maneira assustadora. Tanto é que eles começam a andar para trás. Sim. Acho que ainda estão piores, porque eles na KTM ainda conseguiram aguentar mais ou menos os lugares. Sim. E ali não. Tudo isto para sublinhar que a Ducati tem uma enorme vantagem sobre tudo o resto. Estamos a destacar provavelmente a Honda como a segunda melhor nesta altura. Mas vocês já nem há 365 dias, vocês nos testes de Barcelona, que fosse no final da temporada, alguma vez pensavam dizer se calhar a Honda é a segunda melhor? Não, tendo em conta que a Honda foi a piada dos testes, não é? Mesmo os próprios pilotos. A Honda foi a piada dos testes, do ano. Portanto... Não, mas é uma marca que tem sempre aqui a possibilidade de baralhar um bocado as coisas. Nunca podemos Eu acho isto incrível. Nós estamos a ver o Honda qual Fênix renascer. Isto é incrível, é uma história de caraças. Espero que eles estejam a filmar isto para as Netflix e coisas da vida. Este renascer da Fênix da Honda tem um traço em comum com o renascer da Ducati também. Tem. Não é? Eu disse ali, eu quando estavas a falar, daí uma... Senhor Johan Zarco. Não é? Portanto, preparou alguma coisa na Ducati e agora está a preparar alguma coisa na Honda. Aliás, nós podemos ver que o primeiro ano que a Ducati está efetivamente com dificuldades a nível de desenvolvimento é o primeiro ano em que não tem o Zarco, não é? Porque ele fez 2023 na Pramac, já deixou muito preparado para 2024 e em 2024 ele vai para a Honda. Obviamente que já não consegue fazer muito da Honda, mas este ano já vimos uma Honda a florescer e uma Ducati que não. E depois a Ducati tem a questão que não tem muitos pilotos de teste, não? Também é mais uma das equipas que tem essa questão. E agora, cada vez mais, não nos podemos esquecer que também temos o Alex Espargaró a trabalhar para a Honda. Portanto, nós vamos ter aqui, efetivamente, a Honda tem dois gigantes, dois pilotos super experientes, muito à vontade a desenvolver motas que estão juntos naquele projeto. Portanto, eu acho que a Honda só tem para crescer e se calhar podemos assistir ao fim do ciclo Ducati com tanta hegemonia e supremacia como temos visto. Não sei, é difícil, é ser um bocado ousado. Eu disse se calhar. É porque não sei, é tão ousado, sabes, quando está algo tão bom que tu olhas e pensas quando é que isto acaba. Obviamente como fã tu queres sempre que acabe, que é para que seja mais disputado, mas ainda assim... Eles estão sem concessões, a Honda ainda está com concessões, eu acredito que possam... A mudança dos regulamentos vai ser um bocadinho isto. Depois, em 2027, vai ser tudo baralhado. Atenção, eu estou a falar para 2027. Para mim, 25, 26, até o novo regulamento está entregue, basicamente. Sim, é pior. Então, ele chegar mais ou chegar menos, é um bocadinho que assistimos na Fórmula 1. A Red Bull tinha um carro que era completamente brutal, e na última temporada os outros já estavam a conseguir chegar lá, não é? Já estão a conseguir, chegaram lá. Aqui, até porque a Red Bull deixou de conseguir desenvolver. Aqui na Ducati vamos praticamente assistir à mesma coisa. Agora, eu acho que o carro da Red Bull não era tão predominante como o da Ducati. Sim, tendo em conta que 2027 não será só os regulamentos e tudo mais, mas também uma nova fornecedora de pneus, ou seja, vai ser todo um mix de coisas novas a acontecer no campeonato. Nós, da última vez que estivemos aqui a falar, falamos da possibilidade, agora já é uma realidade, portanto vamos ter a Michelin a dizer o seu goodbye e a Pirelli a chegar ao MotoGP. Nós temos tido bons resultados e boas sensações no Moto2 e no Moto3, portanto esperemos que eles agora também consigam fazer o mesmo na categoria rainha.
e que o desporto possa ganhar e possamos deixar de ter estas confusões todas à volta dos pneus que tanto se falam e que tantas coisas geram todas as semanas. E há mais alguma coisa negativa que queiras apontar? Não tenho assim mais nada. Não tens mais nada de mal? Não. Só desejar as melhores ao Miguel Oliveira. É isso, que volte rápido e breve. Bernardo, e tu? Tu já falaste, agora sou. Sim. Agora sou eu. Os meus pontos negativos. O meu ponto positivo, o principal, foi o Marco. O meu ponto negativo é o Pecco. Não que o Pecco esteja a fazer maus resultados, mas o Pecco está a fazer maus resultados para ser o Pecco Bagnaia e está a fazer maus resultados não pelo lugar onde fica na tabela, mas porque o Pecco parece resignado, não tem vontade, ele parece quase miúdo mimado, amoado quando chega às boxes. Ele está um bocadinho quase, não sei, aquilo não é garra de campeão, não é garra de quem quer vencer, não é forma de estar, não é mentalidade, no fundo. Portanto, o Pecco para mim é o ponto negativo principal para mim, ainda por cima, que gosto bastante da Ducati. Eu tenho um problema com as equipas de vermelho, portanto eu sou tifosi. Portanto, Ferrari e Ducati são uma questão para mim, e ver o Pecco, que é o piloto principal e o piloto italiano, na equipa italiana, e toda aquela história que foi sempre ajudado, foi sempre ali levado ao colo, e vê-lo desta forma está-me a fazer extrema confusão. Mas podes fazer o Luís Migola da Fórmula 1 neste momento. Não quero fazer. O piloto da marca já está a ser... Ou será? Não quero fazer, porque eu também estou em negação nesse ponto, está bem? Só vamos sofrer com uma de cada vez. Ainda por cima sendo o Marques, que eu não sou a maior fã do Marques. Portanto, isto está a ficar difícil. Não está fácil. E do outro lado tenho o Lewis, que eu também não sou a maior fã do Lewis. Não são dias fáceis para mim. Mas não me parece a forma de estar do campeão. Eu acho que isto já não é só da moto, é psicológico. O Pecco não quis a 4.9, não é? Portanto, a que eles chamam-lhe a Ducati 2024.9, que é que o Marco está a usar e a que o Di Gian Antonio está a usar. Correu na Argentina com uma versão anterior, que eles chamam-lhe a 2024.7, e ele agora pediu para no Cota correr com a moto de 2024. Ele quer a moto tal e qual como a deixou no final da temporada passada, portanto em Barcelona. Não sei se isto é solução. Acho que a Ducati vai acabar por deixar fazer isto. A mim faz-me um bocado de confusão isto, porque a moto é melhor. O Marco ainda por cima vem da de 23 para a de 25. O Pecco é da de 24 para a de 25. Ele já quando foi da de 23 para a de 24 reclamou. Os grandes pilotos também se veem aqui, pela capacidade de se adaptarem às situações e às circunstâncias. Claro que se não tiveres uma boa moto não vais ser campeão, óbvio. Mas tu tens uma boa moto, tu tens que ser campeão. Tu que não te chegues ao Marco Marques, porque além de ser o Marco Marques está brutal, mas que tu não te consigas chegar nem ao Franco Morbidelli, nem ao Alex Marques, que estão com motas atrás, e tu nem cheiras, nem incomodas, não tens uma disputazinha com eles. Aliás, o Morbidelli passa, acho que é muito pouco para o Pecco Bagnaia, que é um campeão. Portanto, não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre este tema. Isto é um tema sensível dentro do motociclismo atualmente. Não sei se querem deixar aqui alguma chega. Ao Pecco, eu acho que ele já está por tudo, e então vai tentar ir buscar todas as soluções possíveis e imaginárias para ver se ainda consegue chegar perto do Marco. Se bem que eu acho que a grande questão nem é tanto o material, mas sim a nível mental. Ou seja, eu acho que o que está a afetar sobretudo o Pecco é a questão de olhar para o lado e perceber que tem um piloto melhor e que tem um piloto que é querido já pela equipa. Ou
seja, o que nós vemos também... Quer o Gigi da linha, quer o David Cardoso, estão completamente rendidos ao Marques. Aquilo, eles já parecem os pais babões a olhar para ele, eles já estão completamente rendidos. Também acho que a forma de estar do Marques acaba por ajudar a isso. Aquela forma de ser muito, seja, ele traz, muito próxima, muito terra a terra. Além dos resultados que ele lhes traz, também nós olhamos para o Marques e ele está feliz. Quando ele está feliz, faz com que os outros estejam também, e toda a gente gosta de trabalhar com ele e tudo corre bem. Ou seja, quando que a nível de marketing para a Ducati também deve estar a ser uma maravilha. Certo, ou seja, tudo está perfeito. E quando alguém que estava habituado a ser olha para o lado e vê que já não é assim as coisas, obviamente que... E aqui nem estamos a falar em um no campeonato, estamos a falar em um na equipa. Sim, estamos a falar mesmo no número 1 da equipa. Por alguma razão também, não é só por ser italiano, o Pecco queria que o Enea fosse o seu colega, ou seja, porque era alguém que não chateava muito, estava ali, fazia as suas corridas. As coisas toda a gente sabe que o Enea é um piloto ótimo, rápido, mas muito inconsistente, não é? E o Pecco nunca deixou e nunca escondeu isso, que para ele o colega dele de equipa era o Enea. Agora, quando tens 2 campeões e sendo um deles o Marco Marques, é muito difícil, ou seja, sabemos que as coisas vão ser sempre assim. Acho que não é como o Valentino Rossi. Se o Valentino Rossi hoje corresse e fosse para uma equipa com um campeão, obviamente que esse campeão ia ser o número 2 porque é o Valentino Rossi, ou seja, estão num nível muito alto, muito grande e se calhar o Pecco... Estão no nível lendas do desporto, não é? E o Pecco não vai ser uma lenda do MotoGP. Exato, ou seja, acho que... E o Marco está... Eu acho que... Gostando ou não do Marco, todos temos que lhe dar o... Eu acho que até diria que ele está melhor do que antes. Não sei porquê. Está mais maduro, mais... Eu acho que o caminho difícil que ele teve com a lesão e com a recuperação e aquela dificuldade até em perceber que tinha que parar, fez com que ele amadurecesse e que ele agora seja um piloto muito mais consciente e muito mais seguro do que vai fazer. O Marco de antes, se calhar nós quando vimos... não esperava, ele ia passar logo. Ele não, agora não, está um piloto mais cerebral, está muito mais consciente de si, das suas capacidades e de como é que vai fazer para ganhar a corrida. E acho que aquelas dificuldades, as pedras que ele teve, e não foram poucas, ele teve um calvário ali de lesões que o fizeram precisamente perceber isso. E fizeram-no perceber que, acima de tudo, ele quer estar em cima da moto, quer estar em cima de uma boa moto e quer ganhar. Eu acho que, enquanto que o Zarco quer estar em cima da moto e divertir-se, o Marco quer estar em cima da moto, divertir-se e ganhar. E acho que são 2 pilotos que se nota perfeitamente que estão a desfrutar daquilo. Estão mesmo tipo, felizes da vida. Aquilo para eles está a ser o ano do caraças. Acho que se nota isso nos 2. E depois eu acho que ele ainda tem... O Marco ainda tem uma coisa extra que é... Ele apanhou talvez os maiores pilotos de sempre, não é? Ou seja, e ele estava habituado a esses racers, não é? Puros e duros, é aqueles que não há amigos aqui, vamos competir, ou seja, para ele, isto é, não digo que é passear no parque, mas é digamos que é uma competição mais saudável, digamos assim, para ele, e ele está tranquilo, já não precisa de provar nada a ninguém, mas obviamente que vai para o 9º campeonato, isso é óbvio. E vai lutar por ele, pelo menos. Por muito que vá gostar das italianas, ainda vai fazer uma moto italiana e está tudo bem. Sim. Não, eu acho que depois... Está todos sofrermos. Ficamos felizes, mas sofremos. Uma pessoa gostando de corridas, acho que até esquece lá isso. E tudo passa. Não é... Não sei, o nosso amigo Vítor não concorda connosco. Diz, Bernardo, desculpa. Em relação ao Marco Marques, acho que é muito o facto de ele já ter tido uma moto dominante com a Honda e depois ter passado por esse calvário todo e ter perdido um bocado o hábito de ganhar, mas nunca o perdeu verdadeiramente, e agora que tem outra vez a melhor moto está a divertir-se como já não se divertia há muito tempo. Mas em contraponto... E tem outra coisa que eu também acho que ajuda, é que tem o irmão também nisto, e nota-se que eles estão verdadeiramente os dois a aproveitar aquilo.
Eu chego ao fim e vejo-os a festejar no pódio. Faz-me impressão, porque são equipas rivais, mas dá-me um gozo do caraças. Eu sou uma menina, portanto, sou minha lamechas. Eu acho aquilo engraçado. Eu gosto de carros e de corridas e não sei o quê, e de motos. Gosto de os ver lá disputarem coisas, mas depois sou gaja. E, portanto, eu acho isso engraçado. Sim, no fundo tiveste uma boa luta pela vitória entre dois irmãos que estavam ali a puxar um pelo outro com um ritmo que mais ninguém tinha. E no final, o facto de serem irmãos, chegam ao parque fechado e ficam ali a falar sobre a corrida e a desfrutar do que aconteceu na corrida. Mas ia falar também do Pecco Bagnaia, em contraponto com o que está a fazer o Marco Marques, que é aquilo que vocês já disseram, é o feeling da moto que ele não tem e é o psicológico de ter lutado pelo título nas últimas 3, 4 épocas e agora ter chegado à mesma equipa que ele, um piloto que é melhor e que realmente está a ter performances muito melhores e o Bagnaia neste momento nem o segundo melhor consegue ser destacadamente porque os outros pilotos da Ducati também estão a um nível, alguns deles superior ou igual. Também não há uma grande diferença entre as motas, a moto deste ano que o Marques e o Bagnaia têm e as outras, e isso também, e neste momento, está a custar ao Bagnaia destacar-se sequer como o segundo melhor. Mas olha que o Di Giannantonio também tem a mesma moto que eles, e já se nota, ele teve lesionado, portanto, ele teve uma lesão nos testes, depois o GP, os primeiros GP, portanto, a Tailândia, ele próprio disse que só tinha um ombro, neste já estava, ainda não está 100%, mas já está melhor, e tu já notas também uma evolução, portanto, aqui não é a moto, é o Pecco, no fundo. Sim. Eu acho que o Pecco tem que pedir ao Martino, já que eles até ficaram amigos, o contacto da psicóloga, já que a psicóloga desbloqueou o Martino para ser campeão, se calhar pode conseguir desbloquear o Pecco para voltar aos seus bons tempos, não sei. Acho que apostar na psicóloga do Martino para ela lhe dar uma amiga que seja porreira, porque acho que ele precisa ali de alguma coisa, porque assim não vai ser fácil. E a forma como ele, eu vou dizer, a forma como ele chega à boxe, aquele ar de derrota, mesmo de miúdo, parece um puto mimado. Aquilo estava a fazer uma confusão e acho que também deve fazer confusão a toda a gente que está lá e que daqui a nada começam a nem estar para o aturar, sinceramente. Mas eu gostava de saber como é que seria o Pecco este ano, começando, sendo campeão no ano anterior. Ou seja, porque eles já vêm com aquela carga de ter perdido o campeonato passado. A equipa satélite, ainda por cima. Não é? Ou seja, mais este ano as coisas já começam assim tremidas, tendo em conta que o campeão do ano passado não está. Também vou ser sincera, não me parece que ele fosse fazer muito com aquela Aprilia, mas vamos ver. Não sei, acho que até se calhar conseguiria fazer qualquer coisa. Ele não. Eu acho que a Aprilia é uma moto muito feita para ser conduzida de forma muito cautelosa, o piloto quase escondido na moto, sem show-off, sem nada disso. E não é o que o Martin gosta de fazer, nem como ele faz. Ou ele se vai adaptar e vai mostrar um novo Martin, ou então acho que não vai correr muito bem. Pode ser que a lesão o faça vir um novo Martin, não sei. Não é o que eu acho que vai acontecer, mas também cá estou para morder a língua e dizer que afinal estava errado, como já fiz. Mas também a Aprilia era as poucas hipóteses que já restariam para o Martin, agora já para o fim. Ele tinha todas. Sim, ele tinha todas. Quando foi, tinha todas em aberto. Tinha todas em aberto. Ele escolheu a Aprilia porque o amigo disse-lhe para ele ir para a Aprilia. Mas depois o amigo pôs-se a andar na Aprilia na primeira oportunidade. Exato. Certo. Isso também. Mas ainda assim, o que eu acho é que, tendo em conta a temporada passada, a Aprilia não poderia ser de todo uma marca a descartar para ele. Ou seja, eu acho que tanto a Honda como a Yamaha eram as primeiras marcas a ser descartadas para ele. E se calhar, já este ano já não é isso. Ou seja, eu digo que ele escolheu, tirando a Ducati, uma das menos más, digamos assim. Ou seja, acho que não... Mas para mim não foi uma má escolha. Só tens as menos más, como a Ducati não o quis, ele não ficou com grande opção. Até porque a Pramac saiu, ele quis sair da Pramac, mas depois a própria Pramac saiu da Ducati, sim, não é? Sim. Ele queria ser piloto de fábrica, ele foi ser piloto de fábrica. Agora a questão às vezes é que o Merchant,
a moto e o piloto não é o melhor, mas é o que entendo que às foi a vezes opção dele. há pilotos que têm tanto esse objetivo de serem pilotos de fábrica e às vezes são bem mais vitoriosos, Felizes na vida. felizes e vitoriosos a competir em equipas que não são de fábrica. Por exemplo, o Luca Marini quis ir para a Honda de fábrica, que ele foi mais relevante a nível do campeonato quando não estava numa equipa de fábrica do que agora. Mas eu acho que o Marini foi diferente a história. O Marini quis descolar de ser o irmão do Rossi na equipa do Rossi. Quis descolar do irmão. Também a gente fala, mas eu acho que o Marini efetivamente é muito o irmão do Rossi, não é tanto o Luca Marini. Enquanto que o Alex é mais do que o irmão do Marques. Mas pronto, não sei. Mas já que estamos a falar de motos e de pilotos, o meu outro ponto negativo é a KTM, quer dizer, nós também já fomos à Aprilia, à Yamaha, falta a KTM. A KTM está mal. O Maverick não sai do fundo. O Enea não se entendeu com a moto nesta corrida. Nós vemos, eles lutam com a moto constantemente, especialmente nas Tech 3, não é? Na antiga Tech 3, na KTM Tech 3, nota-se muito mais isso. Claro que os outros dois pilotos já estavam na equipa, já conheciam. O Binder ainda conseguiu fazer alguma coisa esta corrida, o Acosta também, mas eu acho que, especialmente o Acosta, aquém das capacidades do Acosta. Mas a moto não dá mais. E é uma pena. Agora, nós temos aqui duas questões, que é o que é que vai acontecer à KTM, não é? Porque eles estão com dificuldades, o que eles têm é o que eles têm, e não me parece que haja muito dinheiro para fazer grandes desenvolvimentos, grandes investimentos. Eles também não têm eles não têm concessões. Ou não? Não, eles também já não têm concessões. Penso que não. Não. Só têm as japonesas. Sim. Portanto, eles também já não há muito que possam fazer e nós sabemos que a equipa a marca, a KTM, está num processo de insolvência. Vamos ver o que é que acontece. Inclusive, além de eles estarem maus, este fim de semana, o Acosta ainda disse que gostava de experimentar estar numa moto dominante, não é? Portanto, andou-se o fim de semana aqui a falar do rumor de Pedro Acosta e para a Ducati. Não sei, acho que isto depende muito do que for acontecer com a KTM. O que for acontecer, que é vai desenvolver, não vai desenvolver, vai fechar, não vai fechar, o que é que vai acontecer? Acho que só assim é que ele sai. Até porque ele parece-me ser uma pessoa muito ligada à estrutura KTM e que não faria com de ânimo leve essa mudança. Não quando tenho esperança que eles ainda possam fazer ali algumas coisas, não é? Portanto, ele cresceu sempre com o apoio e com a ajuda da KTM. Portanto, a aposta deles, agora vamos ver o que é que vai dar. Mas sim, foi um rumor que surgiu e que o próprio Acosta fez eco do mesmo. Mas é um bocado triste ver as KTM, especialmente vemos Maverick Vinales e Enea Bastianini, que são dois pilotos bons, com tanta dificuldade lá no fundo. E a não conseguirem, porque o Enea fez um milagre que na Tailândia, que fez uma grande segunda metade, mas ele aqui não conseguiu fazer nada. Conseguiu, caiu, regressou e passou o Chantra, mas isso acho que é mais de mérito do Chantra do que mérito do Enea, muito sinceramente. É uma equipa que estão meias apagadas, não sei muito bem o que é que podemos esperar aqui, o que é que se passa. E não vejo forma de melhorar, o que é um bocadinho triste. Nós no ano passado, quando vimos que a KTM ia juntar o Acosta, o Binder, o Vinales e o Bastianini, pensamos que este quarteto é um grande quarteto. Mas depois aconteceu a situação financeira, o Vinales e o Bastianini não se estão a conseguir adaptar à moto de todo, o Acosta e o Binder, com uma melhor moto, tinham capacidade para muito mais, sobretudo o Pedro Acosta, mas realmente é bastante complicado. É pouco. É muito pouco, sim. É muito pouco que têm feito. E é outra moto que também está a destruir pneus. Sim. Estão a destruir o pneu. Eles e a Yamaha estão
É verdade que é muito pouco, mas ainda assim o Acosta pode estar tranquilo, porque é alguém que tem um futuro gigante pela frente. Sim, Portanto, acho que... É assim, desses 4, o que nós sabemos que não sai do grid Sim, é o Acosta. claro. Ponto. Alguém o vai buscar. Eu Resta acho que saber quem, mas alguém o vai buscar. Pode estar tranquilo e obviamente que... Pedro Acosta é um fora da curva, não é? Portanto, isso aí não há dúvidas. Agora, Mas alguma vez conduzisse uma Ducati, ou seja, no momento em que está a Ducati, isto, meu Deus, tínhamos uma Copa Ducati e mesmo a série já não havia mais ninguém além do Ducati. Era muito complicado. eles podem chutar o Fermino, que está lá só a passar vergonha, e porem lá a Costa já, no imediato. O Valentino Rossi gosta muito do Pedro Acosta, portanto, a BR-46 pode ali abrir uma... Será ele o único espanhol que vai ganhar o coração da VR? Sim, ele é presença às vezes no rancho, portanto, acho que pode ser alguém... O Marco não gosta muito. Faz mal. O Pedro Acosta também se lançou aos tubarões, ou seja, também se lançou ao mar. Mas é isso que eu estou a dizer, se calhar foi a piscar o olho a Valentino. Certo. Pode ter sido. Não tinha pensado nisso, só pensei agora, pode ter sido. Mas acho que foi muito isto, portanto, foi a Argentina, está à vista. E agora temos o Cota, o Circuito das Américas, Texas, vamos ter calor. Sabemos já de antemão que é o circuito do coração de Marco Marques, e eu juro-vos que tenho medo do que o Marco pode fazer no Circuito das Américas. Pensei que ias dizer, sabemos já de antemão que o Marco Marques vai ganhar. Também. Eu acho que nós só não temos Marco Marques a dar tipo voltas ao pessoal por causa dos pneus e da pressão dos pneus, porque senão era um absurdo o que ele ia fazer com aquela moto. Mas o que é que vocês esperam para o Circuito das Américas? Espero o Marco Marques provavelmente muito à frente dos outros, sendo um circuito em que ele já se dá muito bem e sendo agora o melhor piloto na melhor moto. Não sei se vai haver a grande luta pela vitória, mas estamos lá para ver. Também com o MotoGP com quedas é muito imprevisível e pode ser que não, mas... A vantagem é que ele está a sair da frente. Portanto, ele está muito menos propenso a quedas, a não ser as que ele próprio quase que se auto-inflige. E como ele está na nova era do Marco, em que parece que tudo corre bem, tudo está bem, acho que vai ser difícil, não é? Aliás, porque a grande vantagem da classificação é que quanto mais à frente estiveres, mais foges da confusão e da molhada da primeira curva. Por isso, né, que tem sido um dos grandes problemas, por exemplo, do Miguel Oliveira, que tem classificado muito mal e depois está ali no meio daquelas confusões e depois acaba sempre com problemas. Não é só, efetivamente o rapaz é azarado, mas também ele se classificasse melhor podia fugir a algumas dessas confusões e depois acaba por não conseguir fugir. Mas sim, podem sempre cair, mas eu acho que a aura do Marco está tão perfeita que até isso eu já tenho dificuldade em ver. Eu não o estou a ver a fazer aquelas histórias de ir à frente que lhe aconteceu ano passado, ele ir à frente e perder a moto, porque ele ia puxar mais, ele não tinha noção da moto. Eu acho que ele agora tem uma noção dos limites da moto e sabe até onde é que pode ir. E ao contrário do que lhe acontecia na Honda, em que ele tinha que ir além do limite da moto, ele aqui não precisa de ir para ganhar. Sim. Podem colocar aí mais 37 pontos na conta do Marco, porque acho que será mais um domínio. Nós agora vamos começar. E quem vem a seguir? Não, é que é como há circuitos que são circuitos Marco Marques, quase, ou seja, não é? Nós sabemos. Sachsenring e Austin Austin. Eu em Austin só me lembro de Marco Marques no pódio, com os donuts e com o chapéu. Certo, na cabeça. Acho que... eu já estou a ver essa cena a repetir-se, ele a comer donuts no pódio. É que se tu me dissesse assim, opa, houve uma boa sequência do Marco e a seguir é um circuito que ele não gosta tanto, ou um circuito que ele às vezes até ganhou lá, mas não é assim tão dominante. Depois é Jerez, não é? Um circuito que ele não gosta nada. É isso. Se após esta sequência viesse um circuito normal, sei lá, um circuito...
Portimão, por exemplo, que eu não tenho Exato, ou seja, se calhar aí era capaz de baralhar um bocadinho as coisas, mas é um circuito que ele é tão dominante, ou seja, que tu pensas, parece que já está. E depois dos Estados Unidos ainda vem o Qatar. Esse aí o PEC costuma ser mais forte, portanto não pode não ser tão fácil para o Marco. Mas depois ele leva outra vez com o Jerez, que é outra vez feliz da vida. Nós estamos naquela fase em que está tudo tão bom que tu não imaginas que algo vá acontecer que, não é? O Qatar pode ser imprevisível. O ano passado choveu no Qatar. Certo. Só na FP2. Sim, sim. Foi só na FP2. Deve ter sido para aí um dos únicos 3 dias do ano que choveu no Qatar, choveu na altura do MotoGP. Certo. Pode acontecer assim em alguns. Eu lembro-me que tinha chovido antes também, antes do Sim, tiveram problemas com inundações e não sei o que. A pista estava muito verde. Exatamente. E depois eles tinham melhorado, voltou a ficar verde, portanto estava meio imprevisível. Vamos fazer depois danças da chuva para ver. Mas pronto, voltando ao Texas. Ora, a Argentina supostamente haveria a previsão de chuva e eu até rezei que a chuva viesse. Mas não. Porque assim... Vocês viram, mas no fim da corrida o céu estava super, super cinzento. Eu disse assim, é agora que isto vai começar a chover. Mas aguentou. Mas acho que agora para a Austin só dá mesmo calor. Acho que vamos ter KTM e a Yamaha a sofrer com a degradação dos pneus. Por muito que o Rins esteja bom no Texas. Mas a moto neste momento está a sofrer muito. Que mesmo com o Rins eles vão sofrer muito com a degradação dos pneus, sinceramente. Porque eles têm sofrido, Tailândia, Argentina e Texas. O Texas está novamente a dar calor, pelo que eu tinha visto, entretanto isto ainda pode mudar, mas não sei, sinceramente. Acho que vamos ter Yamaha e KTM a sofrer com os pneus. A Aprilia depois será uma incógnita com o Ayahura e com o Bezzecchi vão conseguir fazer da Aprilia. O Raul Fernandes também não me parece que vá fazer grande coisa, mas acredito que o Ayahura e o Bezzecchi, se conseguirem manter em cima da moto, consigam fazer uma piadinha, pelo menos um top 10 facilmente. Vamos ter os meninos da Ducati e Cheito Firmino a fazer lá em cima as brincadeiras entre eles. Checo Marco, né? Porque ele está num patamar à parte, e tenho curiosidade para ver o que é que a Honda vai fazer aqui, porque ainda assim a cada fim de semana torna-se mais difícil fazer previsões, porque tirando a Ducati, uns conseguem fazer umas coisas nuns circuitos, noutros não. Mas depois tem muito a ver isto, porque eles também não estão com motos dominantes, têm que puxar mais pelas motos, portanto estão mais propícios aos erros, depois também não conseguem qualificar normalmente tão à frente, ficam na molhada. Nós sabemos que aquilo da molhada basta há um cone de aspiração, como aconteceu ao Bezzecchi e lá vai. Eu pessoalmente não levar ninguém foi uma sorte, não é? O Grande Prémio dos Estados Unidos no ano passado foi dos melhores. Ganhou o Vinhales, mas foi dos melhores em termos de luta pela vitória. Sim. Foi espetacular. Eu espero pessoalmente que a Honda continue a subir de forma, sinceramente. Portanto, acho que... Eu espero que a Honda continue a subir de forma e que tenhamos mais corridas interessantes, pelo menos com disputas e não aquelas... Que não tínhamos mais corridas como a Tailândia, que deem um sono e que a gente quase que adormeça. E que possamos chegar aqui e falar, foram 8 corridas espetaculares. E não dizer que foi uma seca, aquilo não valeu de nada. Nem consegui ver a corrida, porque adormeci. Não é? Acho que no fundo é isso que queremos, independentemente da supremacia do Ducati, que consigam haver disputas, quer entre eles, quer com as outras, também entre elas, que isto seja, no fundo, giro de acompanhar, independentemente de termos ou não Miguel Oliveira em pista. Que não teremos, vamos ter o Augusto Fernandes a substituir, que pelo que se viu o ano passado, não deverá trazer grande coisa à prova, à competição. Mas pronto. Vai ser um Salvador. Acho que é tudo. Acho que é tudo. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. A quem nos
Obrigada, meus senhores. A quem nos está a assistir, muito obrigada. Já sabem, patreon.com/VFFilme. Sigam-nos nas redes sociais. Juntem-se aos nossos grupos do WhatsApp. Venham falar connosco. E a quem nos vê na Bola TV, muito obrigada. Foi um prazer. Até à próxima.